Aqui quem fala é o evangelista Marcos. Vamos estar dando a continuação do estudo para vocês aqui agora. E vamos estar lendo agora Daniel 12, o versículo 4, que diz assim: E tu, Daniel, encerra essas palavras, e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Pode continuar. O conhecimento que Daniel está falando, evangelista, é a tecnologia mais avançada. Você pode ver que os homens, eles falam assim: olha, amanhã vai chover. Chove. Falou assim: amanhã a temperatura está 30 graus, ou 32 graus. E isso acontece. Por quê? Por causa da sabedoria humana, da sabedoria que eles aprenderam, que o diabo colocou na cabeça desses homens, tudo isso para querer imitar Deus. Então você pode ver que tudo isso acontece, está tudo dentro da Bíblia. Veja também que nesse mesmo texto, o que é que a Bíblia vai descrever para nós? Vai dizer o seguinte, que tudo isto que está aí é o fim dos tempos. É porque eles criaram uma máquina também, uma máquina chamada HAARP, que causa terremotos, erupções vulcânicas, tempestade em várias partes, que dizimou muita gente já. Que eles diziam que era a natureza, a fúria da natureza, o aquecimento global, tudo é essa máquina aí que causa. Você vai pesquisar isso no YouTube, você vai colocar lá escrito projetor de terremoto, ou senão você escreve lá HAARP, né? H-A-A-R-P. E aí você vai ver essa máquina que foi construída pelos governos mundiais. E quando se fala de mudar a lei, o que é que se muda uma lei? Quando está se falando de mudar a lei, não está se falando aqui do Código Penal, não está se falando aqui da Constituição Federal, não está se falando aqui do processo civil, está se falando da lei de Deus, o que está escrito dentro da Bíblia. Veja que Deus é contra casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, de aborto, troca de sexo, enfim. O que é que esses governos do diabo maligno têm feito? Leis para passar por cima do estatuto mundial, que é a palavra de Deus, dando liberdade aos cartórios, dando liberdade às religiões, fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso que é mudar a lei, o tempo. E o tempo está mudado. Veja que a terra, como se fosse, evangelista, um bêbado, tambaleando. A terra não tem mais controle, porque os homens têm dominado os céus. Joga veneno. Nós vamos estar passando o vídeo também depois para vocês verem. Exatamente. Coloca um monte de coisa no céu, nas nuvens, química, enfim, eles controlam o céu. Envenenando a água, os alimentos. Os alimentos. Inclusive hoje uma mulher está falando comigo que aqui no Brasil o médico falou para ela que aconselhava ela não tomar a vacina, porque muita gente já está passando mal da vacina, porque o alimento já está vindo contaminado. Aí. Aqui no Brasil já isso está acontecendo. Então quer dizer que o cientista que está falando dos alimentos contaminados, ele não está mentindo. Isso já está acontecendo no Brasil. Aconteceu no leite, um tempo desse em Minas Gerais. Aconteceu agora de novo no estado de Minas, leite contaminado, enfim. Quer dizer, agora me diga uma coisa, será que os governos mundiais não sabem disso? Sabe. E eu vou estar lendo aqui, o nome do tipo de química que eles estão colocando nos alimentos. É uma química que chama aspartame. Quem disse isso daí não foi eu e o evangelista. Foi o Dr. Wilker. Você vai pesquisar isso na internet e você vai ver. Um governador que chama Jesse Ventura, ele criou um programa de televisão que chama Teoria da Conspiração. Ele também está no YouTube. E ele foi ameaçado de morte, porque começou a lutar contra o governo dos Estados Unidos e o governo mundial, que ele descobriu que o governo mundial, que são os Illuminati, os Bilderberg, senhores do mundo, eles querem matar 6,7 bilhões de pessoas até o ano de 2012. Então o negócio não é brincadeira, evangelista. E outra coisa, e as máquinas que faz todo esse prodígio de mentira, que a Bíblia diz que o anticristo, ele ia fazer prodígio de mentira no fim dos tempos, possível fosse, enganaria até os escolhidos, e também ia fazer descer fogo do céu. O que é o fogo do céu? É os prodígios de mentira que está acontecendo aí. Olha só,
os terremotos que foram causados na China, foi terremoto do Haiti que morreu 300 mil pessoas, aquela desgraça que aconteceu lá atrás, na Ásia, que ninguém nem calculou o número de mortos, ninguém sabe se foi 200 mil, se foi 500 mil, se foi 1 milhão, ninguém nem sabe. Tudo isso foi os governos mundiais, que são governo da sombra, governo de Satanás. Agora nós vamos estar passando o vídeo que mostra a máquina terremota ARP e também os aviões que soltam os gases tóxicos sobre o nosso ar. Você vai pesquisar isso no YouTube, você vai colocar lá escrito projetor de terremoto, ou senão você escreve lá ARP, né? HAARP. E aí você vai ver essa máquina que foi construída pelos governos mundiais. E quando se fala de mudar a lei, o que é que se muda uma lei? Quando está se falando de mudar a lei, não está se falando aqui do Código Penal, não está se falando aqui da Constituição Federal, não está se falando aqui do processo civil, está se falando da lei de Deus, o que está escrito dentro da Bíblia. Veja que Deus é contra casamento de homem com homem, casamento de mulher com mulher, de aborto, troca de sexo, enfim. O que é que esses governos do diabo maligno têm feito? Leis para passar por cima do Estatuto Mundial, que é a palavra de Deus, dando liberdade os cartórios, dando liberdade às religiões, fazer casamento de homem com homem, mulher com mulher. Isso que é mudar a lei, o tempo. E o tempo está mudado. Veja que a terra, como se fosse, evangelista, um bêbado tambaleando. A terra não tem mais controle. Porque os homens têm dominado os céus. Joga veneno. Nós vamos estar passando o vídeo também depois para vocês verem. Exatamente. Aqui quem fala é o evangelista Marcos. Vamos estar dando a continuação do estudo para vocês aqui agora. E vamos estar lendo agora Daniel 12, o versículo 4, que diz assim:
E tu, Daniel, encerra essas palavras, e sela este livro até o fim do tempo. Muitos correrão de uma parte para a outra, e o conhecimento se multiplicará. Pode continuar. O conhecimento que o Daniel está falando, evangelista, a tecnologia mais avançada. Você pode ver que os homens, eles falam assim, olha, amanhã vai chover. Chove. Falou assim, amanhã a temperatura está 30 graus, ou 32 graus. E isso acontece. Por quê? Por causa da sabedoria humana, da sabedoria que eles aprenderam, que o diabo colocou na cabeça desses homens, tudo isso para querer imitar Deus. Então você pode ver que tudo isso acontece, está tudo dentro da Bíblia. Veja também que nesse mesmo texto, o que é que a Bíblia vai descrever para nós? Vai dizer o seguinte, que tudo isto que está aí é o fim dos tempos. É porque eles criaram uma máquina também, uma máquina chamada ARP, que causa terremotos, erupções vulcânicas, tempestade em várias partes, que dizimou muita gente já. Que eles diziam que era a natureza, a fúria da natureza, o aquecimento global, tudo é essa máquina aí que causa. No céu, nas nuvens, química, enfim, eles controlam o céu. Envenenando a água, os alimentos. Os alimentos. Inclusive hoje uma mulher está falando comigo que aqui no Brasil o médico falou para ela que aconselhava ela não tomar a vacina, porque muita gente já está passando mal da vacina, porque o alimento já está vindo contaminado. Aí. Aqui no Brasil já é isso que está acontecendo. Então quer dizer que o cientista que está falando dos alimentos contaminados, ele não está mentindo. Isso já está acontecendo no Brasil. Aconteceu no leite, um tempo desse em Minas Gerais. Aconteceu agora de novo no estado de Minas, leite contaminado, enfim. Quer dizer, agora me diga uma coisa, será que os governos mundiais não sabem disso? Sabe. Eu vou estar lendo aqui, é o nome do tipo de química que eles estão colocando nos alimentos. É uma química que chama aspartame. Quem disse isso daí não foi eu e o evangelista, foi o Dr. Wilker. Você vai pesquisar isso na internet e você vai ver. Um governador que chama Jesse Ventura, ele criou um programa de televisão que chama Teoria da Conspiração. Ele também está no YouTube. E ele foi ameaçado de morte, porque começou a lutar contra o governo dos Estados Unidos e o governo mundial, que ele descobriu que o governo mundial, que são os Illuminati, os Bilderberg, senhores do mundo, eles querem matar 6,7 bilhões de pessoas até o ano de 2012. Então o negócio não é brincadeira, mãe. E outra coisa, e as máquinas que faz todo esse prodígio de mentira, que a Bíblia diz que o anticristo, ele ia fazer prodígio de mentira no fim dos tempos, possível fosse, enganaria até os escolhidos, e também ia fazer descer fogo do céu. O que é o fogo do céu? É os prodígios de mentira que está acontecendo aí. Olha só, os terremotos que foi causado na China, foi terremoto do Haiti que morreu 300 mil pessoas, aquela desgraça que aconteceu lá atrás, na Ásia, que ninguém nem calculou o número de mortos
ninguém sabe se foi 200 mil, se foi 500 mil, se foi 1 milhão, ninguém nem sabe. Tudo isso foi os governos mundiais, que são governo da sombra, governo de Satanás. Agora nós vamos estar passando o vídeo que mostra a máquina terremota HAARP e também os aviões que soltam os gases tóxicos sobre o nosso ar.